Olá, boa tarde. A Bíblia diz, irmãos, que como marido e esposa, assim és Cristo e a igreja. Com o movimento feminista invadindo as igrejas, irmãos, é só um extrato de uma igreja que quer viver independente de seu marido. Meu nome é Castro. Este é o canal Clara Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você que já se inscreveu, dê sua mensagem, dê seu joinha e compartilhe os vídeos para que essas pessoas que não conhecem o Evangelho possam conhecer através da sua indicação. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E o casamento nas igrejas, irmão, simplesmente é um extrato de Cristo e a igreja. Prosperidade, irmão, está na honra. Quando você é livre da pessoa, você pode. Por isso, irmão, a lei é para a alma. A lei é um produto do Espírito. Então, irmão, se você quiser viver da honra, você tem que desprender-se da alma. Você nunca pode ajudar uma pessoa, irmãos, se você não desprender do emocional. Paulo, irmãos, recitou uma frase que é uma coluna dentro de nós. Sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode fazer-se escravo de quem você é livre. É por isso, irmãos, que tu pode honrar um pai ruim, você pode honrar um patrão ruim, você pode honrar um esposo, um marido. Tudo é questão que de honra. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher que honra seu marido, a mulher que honra a Deus, o seu marido é honrado na porta da cidade. Naquele tempo, irmãos, as cidades eram muradas e havia nas portas da cidade os anciões, ficavam na porta das cidades. Então, quando você entrava em uma cidade e queria negociar com alguém, fazer uma compra, ou você queria saber a índole ou a procedência daquela pessoa, você ia na porta das cidades a falar com os anciões, a saber sobre aquela determinada pessoa e perguntar se a pessoa era boa, se a pessoa tinha uma boa conduta. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher que teme ao Senhor, o marido é louvado na porta da cidade. Por mais que a mulher, irmãos, faça tudo melhor que o homem, ela dava um jeito de mudar a situação e dar este louvor ao marido. Mas ele, irmão, tinha uma boa fama, porque a mulher que honra ao Senhor, o marido é louvado à porta. Ela converte para que esse homem tenha uma boa fama na porta. A mulher que não teme o Senhor, o marido é desonrado. A mulher que não teme ao Senhor, porque é ela quem manda, alguém vai falar com ele e outra pessoa retrunca. Nem fala com ele, porque ele é comandado, porque é ela quem manda. E pronto, irmãos, ele está desonrado. Porque é necessário, irmão, que entendamos uma coisa. Deus deu ao homem autoridade e Deus deu à mulher poder. O homem, irmãos, tem autoridade e a mulher tem poder. Quando ela descobre o poder que tem, se ela não entender a linguagem do reino espiritual, ela usa esse poder para tirar a honra do marido. E ela cai no campo da desonra. E ela fica, irmãos, afetada por demônios. Por quê? Porque é o princípio do Éden. Gênesis capítulo 3. A serpente diz, irmãos, certamente não morrereis e serás igual a Deus. Quando a serpente fala isso, irmãos, no próximo versículo, a mulher come o fruto. Mas por que ela comeu o fruto, irmãos? Porque ela cedeu a proposta, irmão, do apoderamento. Até hoje, irmão, a mulher cai por aceitar a proposta do apoderamento. Porque a partir daí, irmão, a mulher vai utilizar o poder para tirar autoridade. Deus deu para o homem autoridade, mas quem tem poder é a mulher. A mulher, irmão, tem o poder de mandar no marido e fazer pensar que ele é quem manda. Deus deu à mulher poder.
mas o homem, autoridade. Por isso, irmãos, que o seu desejo da mulher é para o seu marido, e ele a governará. A mulher que sabe o poder que tem, irmão, ela usa esse poder para servir ao marido. Ela é possuída de autoridade. E a mulher, irmão, que usa o poder que tem para desonrar o seu marido, ela fica empoderada, mas sem autoridade. A Bíblia diz, irmãos, assim como é marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Esse movimento feminista, irmão, invadindo a igreja, ele é simplesmente um extrato de uma igreja que quer viver independente de seu marido. Porque assim é, irmão, o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento na igreja, irmão, é simplesmente um extrato de como está o casamento na igreja com Cristo. Porque o casamento, irmãos, ele é muito mais vertical do que imaginamos. O casamento é um extrato de uma verticalidade. Quer saber quando um pastor está apto para cuidar de uma igreja? É só ver, irmão, como ele cuida da sua esposa. Porque se ele não cuida da sua esposa, irmão, ele não pode cuidar da esposa de Cristo. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deus, irmão, ele não casou Adão e Eva. Ele simplesmente está manifestando o casamento em Adão e Eva. Deus só celebrou um casamento, irmão, um casamento. E não foi de Adão. Esse casamento, irmão, aconteceu antes da fundação do mundo, entre Cristo e a igreja. Quando ele casou Adão e Eva, ele estava querendo revelar o casamento entre a igreja e Cristo, ou Cristo e a igreja. Por isso, irmão, que existe uma realidade do Adão humano e uma realidade do Adão profético. Uma realidade para o Moisés humano e outra realidade para o Moisés profético. Vocês sabem que vários homens, eles erraram feio com Deus e puderam continuar. Moisés, ele errou com Deus, irmão, uma vez só. A Bíblia diz, irmão, que Moisés foi fiel toda a casa. Errou uma vez, irmão, e não pôde continuar. Por quê? Por causa do Moisés profético, irmão. Ele tocou na pedra e desobedeceu a Deus. Ele não pôde entrar na terra prometida. Mas não foi somente pelo Moisés humano, mas por causa do Moisés profético. Mas por quê? Porque o Moisés humano, ele não entrou na terra prometida. Ele desobedeceu a Deus. Mas o Moisés profético não. Ele não entrou porque o Moisés profético representa a lei e Canaã representa a graça. Há uma realidade para o Adão humano e há uma realidade do Adão profético. No casamento de Adão, Deus está mostrando o casamento profético de Cristo e a igreja. É por isso, irmãos, que Deus levou Adão a um sono profundo. Na Bíblia, quando você está no campo da imortalidade, a Bíblia diz, irmão, que você dorme. Mas por quê? Porque você dorme, irmão, vai despertar na ressurreição. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses. Aos que já dormem, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Porque estás esperando o arrebatamento e tem irmãos morrendo. E escreveram para Paulo isso. O que está acontecendo? Jesus não veio para arrebatar. E esses irmãos que morreram, Jesus diz, gente, os que já dormem, não sejais ignorantes. Eles vão ressuscitar, irmãos. Porque se você está no campo da imortalidade, você não morre. Você dorme. Você passou da morte para a vida. Adão estava num campo de imortalidade. Deus elevou ele a um profundo sono? Não. Deus matou Adão. Quando Deus mata Adão, Deus corta Adão no lado. Deus enfia a mão lá dentro e tira uma matéria-prima. E faz o quê? Faz a esposa Eva. Aí está o sinal profético, irmão. O que acontece, irmão? Cristo, quando está na cruz, irmão,
Os carrascos vêm para quebrar os ossos. É quando cumpre a profecia, irmão, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Por quê? Porque quando chegaram, ele já estava morto. Então, irmãos, o que eles fizeram? Fizeram profeticamente. Eles abriram, como Deus abriu Adão no lado. Eles abriram a Cristo. Porque foi Deus, irmãos, que matou Jesus. Está escrito lá em Isaías 53:10. A Deus aprove moê-lo. Em outras traduções, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Então eles cortam a Jesus pelo lado e sai água e sangue. É pela água da palavra e o sangue da redenção. Porque com marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Porque na verdade, quando Adão ele peca, está escrito lá em Timóteo, não foi o homem que foi enganado, e sim a mulher que foi enganada. Em outras traduções, não foi o homem que foi seduzido, e sim a mulher que foi seduzida. Por que a mulher foi seduzida? E por que o homem pecou? E por que a mulher foi seduzida e não o homem? A mulher pecou, a mulher comeu do fruto. A mulher veio até Adão e disse, eu comi do fruto. Eva, você vai morrer. Você vai morrer, Eva. E agora? Você vai ser separada daqui. Só há um jeito de salvar isso. Como? Só se eu comer também. E Adão comeu e morreu. Por quê? O que Jesus fez? 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Então Jesus veio, comeu do pecado e morreu. Para quê? Porque o Pai ressuscitando ele, a igreja também ressuscitaria. Então, irmão, o Adão humano, ele comeu por desobediência, mas o Adão profético comeu por uma fidelidade a uma aliança. Porque como marido e esposa, assim és Cristo e a igreja. Na verdade, irmão, o casamento de Adão e Eva é um evangelismo entre Cristo e a igreja. E até hoje, irmão, Deus espera que o casamento seja para esse mundo o evangelismo entre Cristo e a igreja. Então, irmão, toda vez que desconfigura o marido é Cristo, e toda vez que sua esposa desconfigura a igreja gloriosa, vocês tornam-se para seus filhos uma propaganda enganosa entre Cristo e a igreja. É por isso, irmão, que nos últimos dias o diabo ele busca roubar o casamento na face da terra. Isso é para tirar a referência de Cristo na face da terra. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento, irmãos, é muito mais vertical do que pensamos. Deus começa todas as coisas com o casamento e vai para o Apocalipse e termina com um casamento. Sabe por quê? Porque é uma aliança. O que a Bíblia diz para seu marido? Habitar com você sem entendimento, o que acontece com ele? A oração dele é impedida. O acesso que ele tem, ou seja, o acesso que ele tem relacional com Deus depende de como ele se trata. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3, a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. Isso fala da hierarquia onde? Na família. Isso está no versículo 3 e no versículo 10. A mulher deve ter sobre sua cabeça um sinal de autoridade. Digo isso por causa dos anjos. Mas que sinal é esse? A submissão do seu marido. Ah, por quê? Por causa dos anjos. Os anjos são exércitos. E eles não têm sentimentos. Os anjos não têm sentimentos. Então, se a mulher ora, se ela profetiza, se ela se move em qualquer campo, se ela se apresenta em qualquer regiões celestiais, por causa da marca do sangue do Cordeiro, ali é lugar de anjos e demônios, nas regiões celestiais onde estou abençoado.
Ali, irmãos, é a faixa de Gaza. Se ela se move ali pelo sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, os seres espirituais estão ali. Mas não me pergunte como, viu? Mas se ela tem a sujeição ao seu marido, os anjos conseguem identificar. E se ela se move por ali, as coisas vão acontecer. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da unção e por causa da palavra. Quando ela sai dali, irmãos, se ela não tem a marca da sujeição do seu marido, os anjos não podem fazer nada. Embora ela não reconheça essa autoridade que está sobre ela, mas os anjos reconhecem. Porque com marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento é algo muito mais vertical do que possamos imaginar. O que nasceu no céu, irmão, somente o céu pode ensinar. O casamento, irmãos, estão se deteriorando. Por quê? Porque querem arrumar uma coisa que foi criada lá no céu. Cada crise em seu casamento, irmão, é uma oportunidade para você subir na aliança de Deus. Meu nome é Castro. Este é o canal Claire Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você se inscreveu, deixe sua mensagem, dê o seu joinha. E não esqueça de compartilhar o vídeo para que possamos chegar no ouvido daquelas pessoas que todavia não conhecem, viu? Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.